Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista e esse aqui é o nosso mini curso sobre a economia brasileira, né? A gente está chegando na nossa terceira aula. Na última aula eu peguei ali aquele período entre o início do governo Lula e momentos antes da eclosão da crise internacional, né? 2007, 2008, 2009, né? Que é o ano em que a crise vai ser mais sentida no Brasil. Então eu vou falar um pouquinho, né, de como que a economia brasileira, né, foi afetada pela crise internacional. E o que aconteceu na sequência, né? Momentos ali depois, vou ficar ali nesse período ainda medindo os impactos da crise internacional na economia brasileira. Bom, os efeitos da crise, né, eles foram mais sentidos, como eu já falei, eles foram mais sentidos ao longo de 2009, mas eles tiveram pouco impacto imediato, né, sobre as tendências da economia brasileira. O que isso quer dizer? Eu coloquei até aqui o exemplo da utilização da capacidade instalada, né? A gente consegue ver aqui nesse gráfico, né, que tem ali em 2009, né, tem a queda abrupta, né, gigantesca da capacidade instalada, né, da utilização da capacidade instalada, mas você vê que é aquela recuperação em V que o pessoal está falando que não está acontecendo agora, né? Então é quase como se a economia a gente pode deletar 2009 da economia brasileira e não vai fazer diferença, porque a tendência ali que se manifestava em 2008 segue ali em 2010, 2011, 2012, né? Então é quase como se 2009 fosse aquele ano, um ponto fora da curva da economia brasileira, né? Que foi o ano em que a economia brasileira sentiu os impactos da crise internacional. Muitos desses dados, na verdade, indicam que havia aquele... os gestores, eles meio que se precipitaram. Eles imaginaram que a crise ia ter um impacto sobre a economia brasileira que, de fato, ela não teve. Então, e aí aos poucos eles voltaram, né, a ampliar a utilização da indústria, enfim. Mas isso aqui é só um exemplo. Se vocês separarem, né, todos esses gráficos que eu estou mostrando aqui ao longo do mini curso, né, e dê uma reparada ali o que acontece em 2009, né, tem vários gráficos que é possível ver essa queda abrupta, mas uma recuperação como se nada tivesse acontecido, né. Mas veja, então qual que é o ponto aqui? A gente entender, né, que as tendências da economia brasileira elas não foram imediatamente afetadas pela crise internacional, mas obviamente que a crise internacional, né, ela cria um cenário da economia mundial, né, mais restritivo que vai exacerbar algumas tendências que a economia brasileira já se manifestava. Eu vou mostrar alguma dessas coisas já na aula de hoje, mas esse vai ser o foco principalmente, né, a partir da aula que vem, né? Na verdade, acho que as próximas duas aulas vão ser em cima, né, dessas tendências que já apresentavam, que a economia brasileira já vinha apresentando, né, e como que essa crise internacional, criando esse cenário mais restritivo, né, vai exacerbar essas tendências. Então, fechando então aqui, o ponto aqui para entender que imediatamente não há, por exemplo, 2009, 2011, né, não há uma reversão, né, daquilo que acontecia antes. Tá. Então, eu falei, né, que 2009 ali, né, parece, olhando os dados, né, parece que foi aquele negócio, bateu o desespero, né, falou crise internacional, os gestores pisando no freio, que é reduzindo a produção, né, e aí os gestores políticos saíram correndo para falar, gente, vamos continuar investindo aí, a economia não pode parar. Então, é um período lá que reverte-se, né? Lentamente ali em 2007, 2008 começou a haver um aumento, né, no aumento dos juros, né? Ainda em 2009 já vem rapidamente para fazer uma redução ali, a Selic atingiu 8,75%, mas veja só a referência, 8,75% naquele momento era um movimento de redução da Selic, compara com o nível que a gente está hoje, e a economia brasileira ainda está no fundo do poço. Veja como que os limites das ações, né, começam a ficar cada vez mais apertados. Mas isso aí também vai ser assunto para a última aula do minicurso. Também é um período, né, que tem de redução da carga tributária, principalmente sobre a indústria automobilística e a de eletrodomésticos. Criação do PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, expansão de crédito, principalmente via BNDES. O BNDES praticamente duplica as suas operações de crédito a partir de 2009 e 2010.
Olha como que é marcante aqui esse período, né? Porque foi uma política, né, que foi mantida, principalmente na medida em que a crise vai se intensificando ali, 2015, 2016, aí tem o impeachment, e é uma das mudanças mais abruptas entre a gestão petista e a gestão do Temer, né? E o Bolsonaro deu sequência a isso. Então, é uma queda monstruosa, né, no BNDES, né, ofertando crédito, né, para as empresas. Foi uma das medidas, então isso aqui é um pacote de medidas, né, que os gestores políticos, né, petistas, eles adotaram para fazer a economia brasileira recuperar aquele movimento, né, que vinha se manifestando até antes, né, da crise internacional. E aí, como eu falei, né? Então, 2009 foi aquele ano típico. 2010, logo no final de 2009, né? A economia pega no tranco de novo. E aí, a aparência de que a crise internacional foi uma marolinha, né? Aquela frase do Lula que ficou consagrada, né? Depois disso, só teve tragédia. Mas naquele momento é incrível. Isso aqui, obviamente que hoje o pessoal, a gente lembra, né, do Lula falando isso, né, para tacar tomate, né, falando que absurdo, né, como que delírio, né. Mas a imprensa brasileira e a imprensa internacional estava pensando exatamente a mesma coisa. Tem muita, eu li muita coisa, né, matérias, notícias da época, né? E todos eles falando isso, muitas análises aí dos economistas, mesmo o pessoal do mainstream, falando, não, foi muito, os gestores petistas lidaram muito bem com a crise, o Brasil vai ser um dos países que vai empurrar a economia mundial para fora desse atoleiro, né, em que ela se meteu ali em 2007, 2008, né? Então havia uma expectativa, um grande otimismo não só entre os gestores petistas, né, mas na própria imprensa brasileira e internacional, né. Então, aqui eu só coloquei, né, algumas características, né, que o mercado interno então acabou não se abalando. Eu falei na aula anterior, né, como uma das estratégias das gestões petistas era criar, né, um movimento de valorização do salário mínimo, programas assistenciais, né, um movimento de aquecimento do mercado interno. E esse movimento não foi interrompido com a crise internacional. Tem, né, de novo, tem aquele sustinho, mas se recupera como se nada tivesse acontecido. Tem a expansão dos investimentos privados, né, em 2010 já. Então, mesmo em relação ao nível dos investimentos de 2008, eu falei, né, lá na aula anterior, né, como os gestores de capital produtivo eles demoraram para começar a investir, mas esse período é justamente aquele período em que, tirando o sustinho ali em 2009, né, que eles estão mais intensificando investimentos, né. É um período em que ainda há crescimento da produtividade e ficou marcado, né, com essa recuperação em V. Então, de novo, gente, aqui o ponto são dois níveis de análise, né? Essas tendências mais superficiais que a economia brasileira apresentava, né, que dão essa ilusão de que a economia brasileira estava numa grande trajetória expansiva, né? Elas vão continuar se manifestando em 2010, 2011, 2012. Mas aquelas questões mais essenciais, aquelas questões, por exemplo, movimento da lucratividade, todas essas questões assim que elas não são tão aparentes, né? Mas que elas são o primeiro motor, né, de como acontece todos esses movimentos da economia, né? São as questões mais essenciais. Elas vão manter a tendência, só que a tendência delas já ia na outra direção. Então, eu achei que o slide já está aqui, mas eu já vou mostrar isso na sequência, né? Não, na verdade aqui já tem algumas informações que ajudam a gente a ter essa perspectiva, né? Eu falei, por exemplo, que em 2010 teve expansão dos investimentos privados, né? Olha esse dado aqui do Michael Roberts, né? A taxa geral de investimento no Brasil atingiu 18% do PIB. Ainda é abaixo das outras economias em desenvolvimento, mas não é simplesmente abaixo, é muito abaixo. Chile, 23%. México, 25%, China, 42%, Índia, 31%, né? Então falava tanto dos BRICS, né? Olha a diferença do Brasil para a Índia e para a China.
investimento muito a conta-gotas, né? Além disso, as maiores taxas de crescimento, de novo, aquelas duas tendências que eu já tinha salientado no vídeo anterior, né? Investimentos muito contidos e, além disso, as maiores taxas do crescimento da produtividade ocorreram nos segmentos de menor peso relativo em termos de valor adicionado. O que isso quer dizer? Obviamente que aqueles setores que envolvem maior tecnologia são setores que tiveram maior incremento da produtividade. Setores de alta tecnologia são setores mais suscetíveis a você ter uma grande expansão da produtividade, né? Dentre outros motivos, é por isso que é vantajoso para uma economia ser composta, né, por setores de alta tecnologia. É melhor ser composto por setores de alta tecnologia do que de média e baixa tecnologia, porque setores de alta tecnologia são mais passíveis de ter incremento da produtividade. Só que esses setores na economia brasileira, eles se representam, né, muito pouco, uma fatia muito pequena. Então, são setores em que teve maior incremento, né, da produtividade, mas eles têm um menor peso relativo lá no PIB, né, porque eles são menores, são poucos negócios, né. Então, aqui dá um exemplo como os de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, que teve um crescimento de 16,6% em média ao ano. Não, o peso relativo. Enfim, e a impressão e reprodução das gravações com 6,1% em média ao ano. A contribuição desses setores ao valor adicionado somava aqui, não, tá isso. Aqui é o peso e aqui é o incremento e aqui é o peso de 3,6% do PIB em 2015. Então, de novo aqui outra tendência, né, que a gente já via, que eu já tinha começado a falar na última aula, né, que vai continuar se manifestando aqui, né? E de novo, olha, é um movimento muito mais impactante para a economia ao longo prazo, né? Então é um movimento tendencial, né, que vai lentamente deteriorando as bases da economia brasileira. Olha aqui que a partir de 2007, quase que finalzinho de 2006, início de 2007, a média salarial supera o crescimento da produtividade líquida do trabalho. Então veja que a crise internacional tem um impacto muito baixo em relação a isso aqui. No sentido de que não é ela que gerou esse impulso, mas esse impulso ele já vinha se manifestando e obviamente que depois da crise internacional com a economia mundial ficando num cenário muito mais restritivo, né, essa tendência só se exacerba. Palavra difícil. Mas é o que a gente vê aqui, então, justamente nesse período, né, o aumento, né, do salário médio continuou constante e a produtividade líquida do trabalho, né, que ela deu aquela estacionada em 2009. E aí depois disso não consegue mais correr atrás do incremento salarial, né? E ali depois, quando a economia brasileira começa a entrar na fase declinante, você vê, repara que os caras os gestores do capital produtivo simplesmente largaram a mão, falaram, ó, não tem como correr atrás, né, de aumentar a produtividade de forma a superar o crescimento da média salarial. Aí vai ter todo aquele movimento lá do pacto da Fiesp, lá de ter que reclamar para os gestores políticos, ó, vamos ter que cortar salário aí, porque a gente não vai aumentar a produtividade, que nossos setores é de baixa tecnologia, a gente não consegue aumentar a produtividade, nossa única estratégia de crescimento é arroxo salarial. Então, na média da indústria geral, né, o nível salarial, né, a massa de salário, representa 8,9% do valor da produção em 2007. Então, salários eram mais ou menos ali 9% em 2007, né? Sobe para 10% em 2011 e chega em 10,8% em 2015. E aí, paralelamente a isso, né, que eu falei, né, que aqui a gente vai vendo, né, então vamos lá, até 2010, até 2011, ali, 2012, a gente vê a produtividade ali tentando se aproximar ainda da média salarial, né, e depois ela estaciona. Olha o que está acontecendo paralelamente a isso.
as empresas, né, não financeiras estão tendo um crescimento, né, expansivo das suas receitas financeiras. Ou seja, os caras vão aos poucos falando, não, eu não vou ganhar mais dinheiro com produção, não, eu vou dedicar aqui parcelas importantes, né, dos meus lucros, né, dos recursos, né, que eu estou conseguindo, até também com essa questão de desoneração tributária, expansão do crédito lá para o BNDES. O pessoal pega esse dinheiro e vai para a especulação financeira, vai atrás de receitas financeiras, mesmo se você não é um banco, mesmo que você é uma empresa lá que produz celulose, Ambev. Então, a grande nesse momento, curiosamente, né, que ajudei a gente a entender tudo isso que estava acontecendo ali, os gestores do capital produtivo começaram a destinar mais e mais recursos, né, para a especulação financeira. E aí, aqui a gente chega, né, naquele ponto que eu estava antecipando, né, essa dissonância, né, entre os interesses do capital produtivo e aquilo que os gestores políticos vinham fazendo. Né. Eu coloquei lá atrás aquele pacote de... Não vou recuperar aqueles dados, mas de cabeça, né? Eu falei PAC, desoneração tributária, expansão do crédito, né? Mas, paralelamente a isso, continuando com aquele movimento, né, de valorização do salarial, né? Então, era esse a estratégia dos gestores petistas. Enquanto isso, o que os gestores do capital produtivo vinham reivindicando? Né? Barateamento da força de trabalho, como eu falei, como que a indústria de baixa tecnologia, eles não têm... Eles aceitaram de que que eles não vão caminhar em direção a abrir negócios, né, que envolvam maior desenvolvimento tecnológico, ou mesmo trazer maior desenvolvimento tecnológico para esses setores. Isso daí não estava completamente fora do programa deles, né? Então a única estratégia, a única reivindicação, né? O único plano que eles poderiam ter para crescer, para ter uma expansão da lucratividade, é reduzir custos salariais, né? Então, pressão pelo barateamento da força de trabalho. Aí, já os gestores ali das empresas de média e alta tecnologia tinham uma pressão ali para expandir, né, iniciativas de fomento, a pesquisa e centros de desenvolvimento tecnológico. Eu já coloquei isso, né, uma demanda do IED até 2018. Também reivindicava ali uma redução mais incisiva dos juros, né? Como eu falei, estavam tendo redução dos juros, mas a taxa básica de juros ainda estava ali na casa de 8%, né? Então era muito alta ainda. E esse movimento de subsídio de desoneração tributária, né? Que é, por exemplo, hoje o Bolsonaro estava bravo lá com a Ford foi embora e estava falando que a Ford estava querendo subsídio de desoneração tributária. Os caras estão querendo isso desde 2008. Aliás, sempre reivindicaram, né, de subsídio de desoneração tributária, né? Mas esse movimento começa a se fortalecer, né? Eles começam a se articular mais nessa direção a partir ali da crise internacional. A exceção, então, né, que eu falei aqui, que eles estavam descontentes, né, com os rumos, né, com o que vem acontecendo, né. A exceção é o ramo da construção civil. O PAC e todos aqueles eventos que o Brasil sediou, Copa de 2014, Olimpíadas de 2016 e vários outros grandes eventos, né, eles deram um empurrão assim monstruoso, né, para a construção civil, né. A construção civil ela se torna ali entre 2011 e 2015, que é o período em que a economia brasileira começa a estacionar. A construção civil se torna o segundo setor, né, mais relevante, esse setor da indústria mais relevante, né. Aqui ela é que eu não consigo. Não consigo aqui usar o cursor do mouse. Então, aqui, ó, esse período aqui é o período em que a construção civil ultrapassa aqui eletricidade, gás e saneamento nesse setor. Tem até aqui uma aproximação, olha que loucura. O setor extrativista, né? O Brasil sempre foi um fazendão, em nenhum momento teve alguma possibilidade de reverter esse quadro, né? O mais próximo que se chegou disso foi a construção civil ali entre 2013 e 2014 aqui, que é um momento que a indústria extrativista, né, tem uma crise e eles conseguem se aproximar ali, né? No auge ali da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016, né? Mas vejo que depois disso acaba o impulso, né,
ela perde esse impulso e volta ali, né? Tem uma queda aqui agora em 2017 estava ali com 141, só para comparar, né? 141% em relação do PIB, né? Do extrativista 242%. Bom, gente, era isso que eu tinha pra aula de hoje. Eu queria indicar aqui que quem quiser acompanhar, às vezes, pô, eu tô publicando uma aula só por mês, saiu esse texto meu na Revista Brasileira de Estudos Organizacionais, né? Aqui tá todas essas referências. Então, esse texto aqui é basicamente, né, o conteúdo que eu estou trazendo aqui no minicurso. Obviamente que aqui no minicurso eu acabo enfatizando algumas coisas que lá eu não enfatizo tanto e lá eu enfatizo outras coisas que aqui não aparece tanto. Mas quem prefere, né, ler do que ficar acompanhando vídeos, ou enfim, quer acompanhar logo, né, porque ainda devo demorar uns meses, né, para concluir o minicurso, se quiser se adiantar lá, dê uma conferida nesse texto aqui. Então, aqui estão todas as informações. A bibliografia, né, eu tô já falei isso algumas vezes, né? Eu estou divulgando, eu estou disponibilizando esses slides, né, lá no grupo do Telegram, né? Então aqui tem todas as referências que eu utilizei, mas qualquer dúvida ali também pode comentar aqui que eu passo as referências. Aí os comentários de sempre, achou esse vídeo instrutivo, curta, ajuda aí na divulgação, comentário de engajamento, se inscreva no canal, sininho e eu acho que é isso. Eu não tenho minha colinha aqui, aí eu esqueço as coisas que eu tinha pra falar. E na verdade, né, eu tinha comentado que eu ia fazer um vídeo respondendo questões e comentários, mas como teve toda essa questão da Ford, né, eu achei que seria mais interessante essa semana antecipar essa aula do mini curso, né. Aí, mas enfim, eu não vou fazer promessas sobre o que vem aí na próxima semana, porque eu sempre corro o risco de mudar de ideia, então surpresa aí, até pra mim nesse momento, o vídeo da semana que vem, gente. É isso, um abraço e até a próxima.